que fase você está do seu relacionamento? Vocês moram juntos? São casados? Tico-tico no fubá? Moram na mesma casa? Enfim, vamos falar nesse vídeo sobre conjugalidade nas diferentes etapas do ciclo vital familiar. Me chamo Deise Rosa, sou psicóloga e venho aqui para a gente debater e para você repensar um pouquinho em que fase você está. Normalmente, ao longo desse ciclo vital do casal, a primeira fase é uma fase de transição e de adaptação. Eu saio da minha casa, da minha família de origem, onde eu morava, que tinha alguns hábitos, e de repente passo a coabitar com essa pessoa que eu tenho um sentimento muito grande, mas hábitos que muitas vezes podem ser completamente diferentes. É uma etapa fundamental essa primeira fase de adaptação para que se estabeleçam uma base para essa relação. E quando a gente fala dessa etapa fundamental, é a etapa onde a gente precisa comunicar. Olha, eu não gosto disso. Olha, isso me incomoda. Olha, acho que a gente está tendo muita interferência das famílias, né? Da família de origem, pai, mãe, sogro, sogra, enfim, opinando em coisas que são da nossa casa. Nesta fase aqui, nesse processo de adaptação, também ocorre uma coisa muito comum, que a gente às vezes nem se dá conta. Ah, eu vou lá em casa. Lá em casa, se referindo à casa que hoje é do pai e da mãe, que você morava antes. Ah, eu vou dar uma passadinha lá em casa antes de vir para casa. Eu vou dar uma passadinha lá na minha mãe, lá no meu pai. Muito cuidado sempre com isso. Se você tem esse hábito ainda de se referir à sua casa como a casa antiga, hora de parar e refletir. Por que é que tá difícil me desligar de algumas coisas lá da minha outra casa? E sim, esse processo de se desligar mesmo é um processo de luto, gente. A gente tem que abrir mão de algumas coisas lá daquilo que eu convivia, alguns hábitos, reestruturar novos hábitos, coisas simples do tipo, sei lá, na casa da mãe, na casa lá onde eu morava, tinha alguém que fazia a comida, tinha alguém que fazia alguns movimentos lá nessa casa. De repente agora eu tenho que me pensar, eu tenho que me preocupar com o mercado, eu tenho que me preocupar com o almoço. É uma adaptação. É muito mais fácil a gente cair no vício do comportamento antigo. Mas a partir do momento em que tem um novo movimento na minha vida, eu preciso me reestruturar novamente, conversar, se comunicar com o meu parceiro para que a gente chegue aí a um denominador comum. Depois, quando as coisas já estão se aquietando, a gente já chegou aí a uma rotina, eu já me adaptei a alguns processos com o parceiro já se adaptou comigo a alguns processos, vem uma segunda fase, que é uma fase de consolidação e que junto com ela vem, para alguns casais, a chegada dos filhos. E aí aquela lua de mel toda que a gente tinha, né? Vamos aonde a gente quer, vamos passear em tal lugar, viajar para não sei onde, de repente é quebrada novamente. E aí vem um novo processo de adaptação, que é esse direito de ir e vir, que antes, né, sem filhos era mais tranquilo, e agora de repente o negócio pega, porque aí a gente tem que se adaptar tudo de novo. Geralmente um abre mão mais de algumas coisas do que o outro. O ciclo das crianças começa a aparecer questões culturais muito fortes nessa fase, porque eu educo assim, eu venho de uma geração que educa desse jeito, daquele jeito, e aqui começa muitas vezes um processo de mudança. Eu não deixo de ser homem ou de ser mulher, mas eu somo a mais um novo papel, que é o papel de pai e o papel de mãe, junto com o de esposa, de esposo, de namorado, namorada, marido, enfim, né? Então são novos papéis que se juntam aqui. Ai, Deise, mas quando vem o segundo filho, por que não é tão difícil? Porque já teve essa quebra de mudança de rotina, né? Então, se antes a gente podia ir, sei lá, em todos os restaurantes possíveis, hoje você pensa duas vezes, por quê? Porque tem que levar um monte de coisa da criança, porque a criança vai chorar, porque tem o horário dela dormir, porque... Então, a sua vida vai... A sua vida não, a vida do casal vai se readaptando a esta criança. E aí, quando vem o segundo, o terceiro, enfim, além da gente já saber de algumas coisas, a vida já está modificada e já teve uma nova modificação. Aqui é muito importante o casal não esquecer que além de pai e mãe que se tornaram, ainda são homem e mulher, para que eles não se percam de realmente se conectar, para que isso não comece a ficar cada vez mais distante e se perder lá na frente. Alguns casais aqui não dão conta e já pedem para sair da relação. E alguns conseguem se conectar novamente e continuar nesse processo. Já na terceira fase, já é um processo de transformação. Costuma acontecer esse processo de transformação entre 10, 20 anos aí de casamento e pode coincidir com a fase da pré-adolescência ou entrada da adolescência dos filhos e a entrada do casal na meia-idade.
onde começa a ter novas reflexões. Será que eu quero passar o resto da minha vida desse jeito, casada com essa pessoa, nessa vida que eu levo? Será que é assim que eu quero que continue? Será que eu mereço novos relacionamentos? Eu tô ficando um pouco mais velho, talvez eu tenha mais tempo vivido do que tempo para viver, e aí isso começa a vir algumas reflexões da vida adulta. Quando a gente chega nessa meia-idade com uma boa disposição física e mental, é muito tranquilo o casal continuar um relacionamento saudável. Às vezes, quando os conflitos mentais, principalmente, aparecem de forma muito intensa, alguns casais pedem para sair, e não dão conta de continuar essa relação, até porque começam a entender que os filhos já deixam de ficar tão em cima. Então, se antes eu sou aquela que fica só cuidando de filho, e esqueço do relacionamento, aqui, quando os filhos começam a entrar na adolescência, é muito fácil do casal se perder, porque os filhos, a gente não tem mais que ficar olhando tanto para eles já não demandam mais tantos cuidados. Mas a gente pode de novo se conectar e se encontrar novamente. O que a gente gosta de fazer junto? O que é bacana? O que meu parceiro gosta de fazer? Aqui já existe intimidades, o outro já me conhece muito bem para algumas coisas. O que a gente pode começar a fazer enquanto casal novamente, né? Que quando lá nasceram os filhos a gente acabou deixando um pouco de lado. E isso é um processo para ressignificar. Depois da quarta fase eu tenho um processo de estabilização e começa aqui um ninho vazio, que acontece geralmente em 20, 35 anos aqui de união. É uma etapa em que os filhos começam a sair de casa, alguns casais não conseguem se reconectar de novo, se perdem no meio do caminho, e alguns encontrados sim. Eles conseguem se reconectar, achar coisas boas para fazer juntos, ter eventos com outros casais, buscar coisas com outros casais para ser bacana, né? Para sair, fazer coisas diferentes, conversam com mais facilidade. É mais fácil de tolerar algumas coisas, é mais fácil o diálogo e as atividades juntos podem ter mais valor. E a última fase, que é a fase do envelhecimento, envelhecer juntos. Nessa fase, muitos casais já estão aposentados, já começam a conectar mais tempo na companhia do outro, a amizade já está muito bem estabelecida, os compromissos profissionais já não são mais tão grandes, não gritam mais tanto no dia a dia, e aí é preciso se olhar, é preciso se reconectar com o outro, e algumas coisas se tornam importantes nesse momento. Alguns outros afazeres, a intimidade, a risada, o estar junto, os conflitos já são bem menos frequentes, já se começa a pensar o que vai ser o nosso amanhã, e se um parceiro não estiver mais aqui, e se outro parceiro tiver, já existe uma intimidade emocional muito mais intensa. E aqui tem os netos, normalmente, que vêm para alegrar um novo momento do viver e do aproveitar a vida. É uma fase que, se o casal está saudável, eles conseguem fazer coisas juntas, viajar, aproveitar a vida de uma forma muito gostosa. E alguns, às vezes, não conseguem se reconectar. Que fase você está do seu relacionamento? Como é que você está se conectando aqui, né? Para que vocês possam passar por todos esses ciclos aí de forma muito saudável. Diálogo, respeito, comunicação, olho no olho, desejo, tudo isso não pode faltar para que uma boa relação aconteça, uma relação de forma saudável, que é o que eu desejo para você e para o seu relacionamento. Um grande beijo, não esqueça de seguir, de se inscrever no canal do YouTube Psicóloga Deise Rosa e também no meu Instagram, Deise Rosa _afetos. Espero você. Um grande beijo.